Sejam todos muito bem-vindos ao canal Novo Curioso. Hoje eu apresento a vocês os casos mais famosos de avistamentos de OVNIs no Brasil. Começamos com o caso Varginha. Para isso precisamos voltar ao ano de 1996. Tudo começou quando 3 jovens da cidade de Varginha disseram ter avistado o que seria uma criatura ou naves e seres extraterrestres. O caso Varginha, que acabou se tornando um dos casos mais famosos de avistamentos de OVNIs no Brasil, teve grande repercussão em todo o mundo. Um relatório feito a respeito do caso conta a seguinte versão: as irmãs Liliane e Valquíria, além de outra amiga, Kátia Xavier, terem visto o que seria uma criatura de aparência humanoide. Elas descreveram em detalhes o que seria um ser de pele marrom e olhos enormes. Ele continha algumas protuberâncias na cabeça, ou deformidades. O caso Varginha acabou ficando famoso em todo o mundo. Um documentário feito recentemente fala que talvez a Terra, que hoje é conhecida como a Terra do ET, pode sim ter sido visitada por seres de outros planetas. Isso há muitos e muitos anos atrás. Afinal, há relatos na cidade de avistamentos desde 1971. Um documento com mais de 40 anos foi recentemente entregue ao público. No documento confirma uma suposta aparição. Ela teria acontecido por volta das 19 horas. Um estranho objeto de formato oval e cor prata teria surgido na pequena cidade. De acordo com os moradores, o OVNI foi visto na Vila Mendes e em outras ruas próximas, onde ele ficou parado por alguns minutos. No documento, ainda é relatado que o OVNI sobrevoou a escola de sargentos e o clube campestre. Também é descrito que o OVNI ficou sobre o telhado de uma casa. A nave fazia um barulho tão estrondoso que teria deixado a moradora sem os sentidos. Um senhor, que na época tinha 11 anos, diz ter avistado algo no céu. Sim, eu vi uma coisa no céu. Aquilo era brilhante e chamava bastante atenção, disse o senhor. Depois de tantas informações e avistamentos, o documento divulgado só reforça ainda mais a convicção de que há vida em outros planetas. Nos dias atuais é muito comum avistamentos em todo o mundo, mas o caso Varginha desperta curiosidade até os dias atuais. O caso Vilas Boas. Para a ufologia, esse pode ter sido um dos primeiros casos relacionados à abdução da era atual. Uma revista norte-americana publicou um artigo sobre o caso em janeiro de 1965. Porém, o fenômeno ocorreu em outubro de 1957, cerca de 8 anos antes. Essa foi, sem dúvida, uma das primeiras alegações de contato imediato de 5º grau que se tem notícia. A abdução é o nome dado ao sequestro de animais e humanos feito por seres de outros planetas. Na maioria das vezes, eles são sempre relacionados a discos voadores. Alguns ufólogos estudiosos do assunto dizem que a prática já é realizada há centenas de milhares de anos. O seu real objetivo é um mistério. Segundo o relato feito por Vilas Boas, ele foi abduzido e posto dentro de uma nave, onde suas roupas foram rasgadas, onde algumas criaturas teriam retirado seu sangue por meio de um dispositivo preso à sua cabeça. Logo em seguida, ele foi levado a uma sala, onde o mesmo foi dopado e deixado com uma mulher alienígena, com a qual o mesmo teria sido obrigado a ter diversas relações sexuais. Com o passar do tempo, a alienígena teria feito um gesto onde daria a entender que estaria grávida, assim gerando uma espécie de híbrido das duas raças. O homem que afirma ter sido abduzido descreve em detalhes. Os alienígenas usavam um tipo de capacete e um tipo estranho de óculos. O homem também descreve que tentou roubar uma espécie de objeto da nave, a fim de provar a sua história, mas foi pego logo em seguida. Para Vilas Boas, o seu caso foi descrito como experiência genética das espécies, feita por extraterrestres. Ainda hoje não há informações e evidências concretas
de que tudo isso tenha sido realmente verdade. Além disso, o local onde tudo teria acontecido sofreu uma inundação em 1978, que assim acabou com toda ou qualquer possibilidade de comprovação. As únicas provas que ele teria seriam manchas espalhadas por todo o seu corpo, além de alguns sintomas que o mesmo apresentou no período seguinte aos acontecidos. Ele apresentou sintomas claros de pessoas que são expostas à radiação moderada. Infelizmente, Antônio Vilas Boas acabou falecendo em janeiro de 1991, aos 56 anos de idade, e o seu caso continua um mistério. Operação Prato. A Operação Prato não foi nada mais nada menos que uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira, a FAB. A operação foi realizada para investigar supostas aparições de OVNIs, objetos voadores não identificados. A operação aconteceu no município de Colares, no Pará. O capitão da aeronáutica, Yurangi de Holanda Lima, estava bastante ansioso. Afinal, ele tinha uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. Ele que era comandante do 1º Comando Aeronáutico Regional, o COMAR. Na ocasião em si, o capitão Holanda teria que falar tudo o que sabia a respeito dos raios luminosos e avistamentos no céu. Na ocasião, o capitão não se limitou. O capitão Holanda, junto com o sargento Flávio, afirmaram ter visto um objeto enorme, com cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guarajá-Mirim. O capitão descreve com clareza: nós estávamos a cerca de 60 ou 70 metros em nossa embarcação, quando avistamos um objeto. Ele tinha um formato oval, semelhante a uma bola de futebol americano. Nós tínhamos filmado e fotografado. Não havia dúvida, era um objeto voador não identificado, um OVNI. E no seu interior havia supostamente uma criatura extraterrestre. Logo após o fim da reunião, o brigadeiro Protásio não ficou nada entusiasmado. Após ouvir atentamente todo o relatório, ele mandou suspender por completo a operação. Haviam mais de 500 arquivos entre vídeos e fotografias, sem citar as mais de 15 horas de filmagens. Meses após conceder a entrevista, o coronel Holanda acabou tirando a sua própria vida. Teoria supõe que talvez a morte do coronel Holanda tenha sido um assassinato, por ter revelado tantas informações sigilosas, assim colocando toda a segurança nacional em risco. Ainda há quem acredite que o coronel Holanda não morreu, mas sim mudou a sua identidade e acabou deixando o país. A Operação Prato é apontada por ufólogos como um dos casos de avistamentos de OVNIs mais intrigantes já registrados. Os moradores de Colares, em Belém, afirmam ter sido atacados por um raio luminoso vindo do céu. Várias pessoas apresentaram marcas, como se agulhas tivessem perfurado seus corpos. O médico responsável afirmou que alguns pacientes davam entrada no posto com sintomas de anemia forte, tontura e febre, marcas de queimaduras de 1º e 2º grau pelo corpo. Os moradores ribeirinhos apelidaram o evento. Cerca de 70 testemunhas que diziam ter sido atacadas por luzes que desciam dos céus. Os moradores desacreditavam que supostos intrusos pudessem ser de outros planetas. Uma das hipóteses mais prováveis é que seria obra do demônio ou alguma outra coisa. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs no mundo. O que mais impressiona é o fato de termos investigado algo tão incrível e até os dias atuais não sermos capazes de explicar o que realmente aconteceu. Já se passaram mais de 40 anos desde o acontecido. Ufólogos ainda tentam ter acesso ao material registrado durante toda a operação, onde foram parar todas as fotos tiradas pelo capitão Holanda e sua equipe. Infelizmente, todos os militares que fizeram parte da Operação Prato já faleceram. Inclusive, um dos últimos foi o saudoso capitão
Holanda. A Noite Oficial dos OVNIs. Foi um episódio que aconteceu em 19 de maio de 1986, quando vários objetos voadores não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro. Os primeiros avistamentos começaram às 18h30. Segundo o operador na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, acabou comunicando à patrulha sobre luzes que sobrevoavam o aerodromo. Com o surgimento de supostos OVNIs, o Centro de Operação de Defesa Aérea, CODA, ordenou 2 operações de interceptação. Alguns caças do modelo F-5 Tiger II e Dassault Mirage foram acionados. Ao todo, foram avistados mais de 21 OVNIs, podendo ser visto de 4 estados diferentes. Torres de monitoramento de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná calcularam mais de 3 horas de eventos. Tudo o que aconteceu aquela noite foi documentado, fora todo o registro de comunicação entre os controladores de voo e os pilotos. Estes documentos e arquivos são guardados a 7 chaves. Eles são de extrema importância para a ufologia brasileira. Em 20 a 22 de maio, uma coletiva de imprensa foi solicitada. O intuito era para que eles contassem tudo sobre a operação montada às pressas, para perseguir os objetos voadores não identificados, os OVNIs. Finalmente, por volta de 2009, um relatório oficial sobre o caso foi divulgado. No relatório, eles confirmavam: todos os eventos acontecidos aquela noite são sólidos. Os militares que fizeram parte da Noite Oficial dos OVNIs afirmam que são fortes os indícios que indicam de que aqueles objetos eram realmente OVNIs. Logo em seguida, em 2016, a aeronáutica acabou divulgando uma série de documentos, assim atiçando ainda mais os entusiastas sobre o caso. Enfim, esse foi um dos eventos ufológicos mais conhecidos do Brasil. Um outro caso também chamou bastante atenção: o caso do Forte de Itaipu. O caso se refere a um suposto ataque extraterrestre que aconteceu no Forte de Itaipu, em Praia Grande, São Paulo. O dia era 4 de novembro de 1957. Por volta das 2 horas da madrugada, um objeto brilhante, vindo do céu, aproximou-se do Forte de Itaipu. Relatos informaram que o objeto ficou parado sobre o Forte de Itaipu e foi observado por 2 sentinelas. O objeto era bastante silencioso, mas com sua aproximação, os sentinelas ouviram um barulho. Foi descrito que após um tempo o objeto parado, uma onda insuportável de calor os atingiu, onde um deles acabou vindo a desmaiar. O outro entrou em desespero. Seus gritos eram tão altos que acordaram toda a guarnição. Os alarmes foram todos disparados. Um dos primeiros oficiais a chegar ao lugar foi o médico, que após um rápido exame, viu que os sentinelas estavam gravemente queimados. Logo em seguida, eles foram levados à enfermaria. Quanto ao OVNI, ele desapareceu logo depois. Enfim, em 2008, após uma pesquisa realizada, acabou se comprovando que todo esse relato não passava de uma ficção. Por isso, jamais souberam o real nome dos sentinelas que teriam sofrido o suposto ataque. Se foi verdade ou não, nunca saberemos. Mas que a história chama muita atenção, temos que concordar. Agora me conta você. Você acredita que pode haver vida em outros planetas? Bom, curiosos, chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês gostaram, já deixem o seu like. Já se inscreve no canal para não perder nada do que está por vir. Então é isso. Tchau, tchau. Abraço.